Neste momento, vamos meditar na palavra de Deus. Paramos nesta oportunidade para dar continuidade, meditando na palavra do Senhor, continuando no sentido que estamos meditando. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Fermentação simbolizara o pecado, e os pães asmos sem fermento simboliza o arrependimento, o repúdio do pecador e dedicação a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no mesmo capítulo ou no mesmo livro do capítulo 13 do livro de Êxodo e versículo de número 7. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor. Estamos meditando sobre guardar. Eu quero nesta oportunidade, com a graça e bondade de Deus, lhe dizer que como um ser humano, uma pessoa, mostra claramente que se arrependeu, se não deixa a sua vida, se não se aparta das atitudes que desagrada a Deus, se não abandona a vida errante, caída deleitada sobre o pecado. Observe que onde lemos no versículo 7 do capítulo 13 do livro de Êxodo, diz que 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Isso é claramente nas Escrituras que anteriormente eles usavam fermento. Eles comiam bolo afermentado. Como dissemos lá no começo, que o bolo afermentado simboliza e o pão asmo sem fermento que simboliza. Então, uma vez que eles guardavam essa ordem, eles estavam agora claramente dizendo que estavam arrependidos e estavam agora em uma nova atitude, andando em nova atitude. É aquilo que o apóstolo disse: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, e agora uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, e agora as coisas velhas ficam para trás. Ele fala de atitudes. Deus, Ele ama todos, mas está escrito: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. É as atitudes, minha e sua, que desagrada a Deus, a ponto de Ele até se irar, como já aconteceu. E acontece. E a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Então, observe que a vida para Deus, falando espiritualmente, é uma vida
de mudança. Agora, como é que fica essas igrejolas velhas? Que o candidato vai a um culto a primeira vez e pela emoção se sente vontade de se batizar e eles mexem na água. Quando o candidato sai da água e diz que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando é no outro dia continua fumando, continua bebendo, continua fazendo isso e isso, como eu já vi e já me contaram, já deram testemunho para mim, que depois que se batizaram nas santas águas, viveram uma vida desse jeito. Tem uns que até abandonam a fé por causa que toda vez que uma pessoa pratica, um cristão pratica o pecado, se ele tiver com a sua consciência ativa, vem a acusação na mente. Isso é que é umas igrejolas velhas sem moral, que não tem a revelação da palavra. Isso aqui é uns burro é que precisa de cortadeira para poder amansar. E esses cristãos também, menino, que come de tudo, que não tem coragem de botar o joelho no chão e invocar a Deus e dizer: Deus, me revela a tua santa verdade. Até porque esses cristãos dessas igrejolas, tem alguns aí que nem aceitam examinar as escrituras. Burro, só presta para comer capim e levar paulada no meio das orelhas e sofrer e ser manipulado por outros. Quando Jesus me chamou na graça em 1995, eu não tinha nada de Deus. Eu vim do jeito que estava, mas Jesus disse: não fica do jeito que estava. Eu passei mais de 2 anos para descer as santas águas, o santo batismo, tratando-se com Deus de pecado que eu era viciado. E que se eu tivesse me batizado daquele jeito, eu ia continuar praticando aqueles pecados porque não estava liberto. O batismo não é para libertar, o batismo é um cumprimento de justiça, burro. Analfabeto espiritual. Não é o batismo que salva, o batismo é só um cumprimento de justiça, como disse Jesus. Mas o candidato tem que estar conscientemente do que é o batismo e tem que estar arrependido para não praticar mais as coisas das velhas natureza. Se tu não tem Bíblia, vai para onde dá Bíblia. Aí para onde se ensina a verdade como é. Mas não fica comendo mingau, papa das mãos desses meninos que só sabe o que é religião e que é presa, é adepto de certas religião que não passa de seita neste Brasil. Eu digo aqui, digo por onde passar, porque Deus é quem peleja por mim, é quem me guarda. Não estou encostado em ninguém não, meu encosto é Jesus. O meu aparo é Jesus, rapaz. Agora, se Cristo está em mim, eu tenho que ter coragem de falar a verdade pela graça dele e a presença do Santo Espírito. É por isso que vai muitos para o inferno, muitos chamados e poucos escolhidos. Por isso que vai muitos para o inferno, mesmo dizendo que são cristãos. Isto é a verdade que tem que ser dita. Mas vai porque não faz como, graças a Deus, eu fiz e muitos fizeram. Jesus, me revela a tua palavra, para mim não ser enganado e ajudar o meu próximo. E é por isso que todos os dias estamos aqui, deixando uma reflexão da palavra de Deus. Para que você também, Deus abra o seu entendimento, abra os seus olhos e você venha contemplar a realidade e não seja presa desses religiosos do século 21. Graças a Deus que vem, toma a Bíblia. Os que vêm, toma a Bíblia. E ele, quando eles vêm, ele vem escondido, vem se disfarçando. Como dizia meu pai, formiga sabe a folha que corta, ela não corta qualquer folha. Glória a Deus. Até a próxima, se Jesus permitir, queremos estar aqui.